falar conosco, né, nessa noite, né, nesse final de tarde. Que Deus venha derramar chuvas de bênção na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém? Para iniciar, vamos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, que é a oração santa do Pai Nosso, né? Que possamos estar fazendo essa oração que o Senhor nos ensinou e agradecendo a Deus pela oportunidade. É momento de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Senhor meu Deus, Sim, meu Pai. Meu Pai, eu entrego este programa em tuas mãos. Peço ao Senhor que tome conta deste programa. Meu Pai, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, meu Pai. Agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez nesse dia. Estamos, meu Pai, no segundo dia da semana e não tenho dúvida, meu Pai, que se chegamos até aqui foi porque a graça do Senhor está sobre nós. Meu Pai, abençoa cada ouvinte, meu Pai, a cada um, em cada canto que esteja ouvindo essa programação. Abençoe também, meu Senhor, as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios. Abençoa, Senhor, de maneira poderosa e que cumpra a tua vontade, que a tua palavra venha produzir o resultado, Senhor, para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. Nós vamos ali agora para o intervalo, um pequeno intervalo. Eu quero oferecer este louvor a todos os ouvintes, né? Um louvor muito espiritual, que todos venham sentir a presença de Deus com esse louvor e daqui a pouquinho a gente está de volta. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. I love to sing your name, Lord. Love to sing of who you are.
heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name. Sing it out. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name. Come on, lift the roof up. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Wesley Miller e equipe estão apresentando Guiados pela Verdade, aqui na sua web rádio Pão da Vida. Glória a Deus, meus irmãos, estamos de volta. Programa Guiados pela Verdade, né? Glória a Deus, são 18 horas com mais 9 minutos. O tempo hoje está um pouquinho calor, né? São 27 graus, marca neste momento. Nós falamos aqui da Rádio Web Pão da Vida, em Congonhas, Minas Gerais. Glória a Deus, meu nome é Wesley, como eu disse anteriormente. Mas quero também já cumprimentar aqui, dividindo hoje a mesa comigo, meu amado irmão Francis Ley. Paz seja contigo, meu irmão. Amém, irmão Wesley, paz seja convosco, mais uma vez para a honra e a glória do Senhor. Nós estamos aqui vencendo mais um dia, junto com o Senhor Jesus e juntamente com todos vocês ouvintes que nos ajudam a fazer esse programa maravilhoso. Glória a Deus. O telefone aqui da rádio aqui para você participar com a gente ao vivo. O telefone é o DDD 31 7198 288. Peço aos irmãos que compartilhem o app da rádio, né? Nos ajude a transmitir a mensagem de Deus. Essa rádio vem crescendo, né? Uma rádio que nasceu no coração de Deus. Hoje já são mais de 11 mil pessoas que baixaram o aplicativo, né? Graças a Deus, a rádio lá vai crescendo bastante. Com um ano e pouco, uma rádio que cresceu muito. E tem vários programas aqui, né? Já tem pessoas participando aqui. Daqui a pouquinho vou estar mandando os abraços. Mas você participa ao vivo com nós, né? Dá sua opinião bíblica, que é um programa que estuda a palavra de Deus, né? Então que você venha a participar com a gente, manda um oi pra cá, né? Dá sua opinião, pode pedir louvor. A gente está aberto a qualquer louvor, então peça seu louvor, peça sua oração. Amém, irmãos? O telefone, eu repito, é o 7198-2088. 7198-2088. Quero começando aqui, mandando um abraço aqui para Rubiana, que deixou aqui uma mensagem, né? Minha esposa. Deus abençoe vocês, este programa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe também, minha amada esposa.
Não só ela, mas as minhas filhas Ruby e Miriam, né? Que Deus venha abençoar todos ali, meus irmãos que moram próximos, familiares ali que estão ligados. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Não poderia deixar de citar aqui a nossa amada igreja lá do Pires, Igreja do Evangelho Quadrangular, onde o líder, pastor João Elotério, está lá. Que Deus abençoe o pastor João e todos os liderados ali da igreja ali. Que Deus venha abençoar cada um conforme a vontade dele. Mandar um abraço aqui pro pastor Alex Rangel. Ele já colocou aqui, já mandou uma mensagem pra gente. Paz do Senhor, meus amigos, irmão Wesley, Claudinei. Na verdade é Francis Ley, mas tá tudo na benção, varão. Deus abençoe vocês. Abração ligado aqui. O pastor Alex Rangel é uma benção de Deus, né? Um grande professor de teologia, né? Tem um curso dele ali na Renovação Cristã do reverendo Anderson. Então, procura Alex Rangel, é um homem de Deus, né? Ele dá os cursos ali nas segundas ali, e é uma benção de Deus. E tem um programa dele, né? O programa dele abençoado aí, se eu não me engano, nas quintas, né? Ou na terça e no sábado às 14 horas. Com vários brindes aí, louvado seja Deus, tá? Programa de excelência, como os outros programas aqui da rádio também. Mas é isso aí, quero mandar um abraço a todos e pedir os irmãos, né? Participem com a gente aqui ao vivo, no telefone 7198-288. Pega o aparelho, né, Francis Ley? Grava Sim. Lá, ó, Web Rádio Pão da Vida, no seu telefone aí. Participe com a gente aqui. Mandar um abraço também pro vereador Tião do Alvorada, pra sua esposa Rosiane, né? E todos aí, grandemente aí. Aqui também participando, o meu amigo Francis Ley, o irmão Profeta Jonas. Profeta Jonas, que a gente dispensa comentário, né? Que esse é um homem de Deus que eu respeito demais. Ele tá dando uma boa noite pra nós. Boa noite pra você também, varão. Ele foi muito forte, né? E vinha falando fora do ar aqui, né, Sim, Francis Ley? Verdade. Pra mim foi uma honra muito grande. A gente tivemos o primeiro culto na madrugada ali no bairro Pires, né? E é uma experiência extraordinária, né? Todo terceiro domingo ali na EQ Pires nós vamos ter o culto da madrugada, né? Vai começar ali às 4h30 da manhã. E eu tive a oportunidade de dividir o altar com esse homem de Deus. E que experiência fantástica. Fantástico. O Espírito Santo tomou quase toda a igreja. Eu não vou falar todos, que eu não posso afirmar isso. Mas ele desceu na igreja de uma tal forma, Francis Ley, que todos nós ficamos impactados. E muitas pessoas, né, saíram dali transbordando do Espírito Santo. Você que esteve presente também na IEQ lá do bairro Pires também pode estar aqui participando com a gente aqui ao vivo e contando essa experiência, né, Francis Ley, para edificar outras vidas, verdade, né? Louvado seja Deus. Então, um forte abraço para você, Profeta Jonas, toda a família, Denise, Emanuel, a Sofia aí. Amém, irmão? Deixa eu passar aqui a palavra pro nosso amado irmão Francis Ley também. Já quero aproveitar, tá, varão? Mandar um abração pra equipe lá da Renovação Cristã. É verdade. Pessoas, né, que conheci faz pouco tempo, mas já tem um carinho imenso, né? Que Deus abençoe aí. Não vou citar nenhum nome, mas abençoa num contexto geral. Depois também manda uma mensagem pra nós aí, se você estiver ouvindo aí. Amém? Amém. Mandar um abraço aqui pro professor aí, Alex Rangel. Tive o prazer de conversar com ele no sábado, um culto maravilhoso que tivemos sábado. E o pouco prazo que eu conversei com ele, eu pude ver o quão grande esse homem é na presença de Deus e sábio também. Eu fiquei maravilhado, viu, varão? Prazer ter conhecido o senhor um pouco mais de perto e ter conversado um pouco com você, professor Alex Rangel. Também mandar um abraço para a nossa turma, a nossa equipe ali da Renovação Jardim Profeta, a irmã Cristina, que também tem um programa aqui todos os sábados com o seu esposo Condé, o Rodrigo. Mas também mandar um abraço para a nossa irmã Elisângela, que é hoje uma das professoras juntamente comigo ali na Renovação. Para a nossa irmã Maria, também mandar um abraço aqui para a Williane, se ela estiver nos acompanhando. E todos vocês aí da Renovação, também a turma do Pires, o irmão Jonas, o Edson, mandar aqui pro Vando. Um abraço para vocês, a turma do Monte, né? Que não perde o Monte aí. É só bênção. Então, nós estamos aqui juntos, um prazer. Peço a vocês, mande mensagem, ajuda a gente, compartilha, fala
Olha, vamos ouvir o programa, vamos ajudar os irmãos, né? Isso aí é fundamental para vocês, fundamental para nós, ter vocês nos ajudando. Também meu último abraço também, mandar um abraço ali para o nosso reverendo Anderson, que possivelmente está nos ouvindo aí, também foi muito usado por Deus sábado, e foram as mensagens extraordinárias. Homens de Deus, aonde tem pessoas de Deus, a presença de Deus ela é nítida naquele lugar. Então é isso aí, eu mando um abraço para todos vocês, que fiquem com Deus aí, vamos fazer um programa, né, junto com vocês. Glória a Deus, que maravilha, hein? Glória a Deus. Então participe com a gente, continue participando no telefone 7198-2088. Manda um oi, manda um alô, pede um louvor. E tamo junto. Mas hoje o nosso estudo, Francisley, nós vamos falar aqui na vida de dois homens que para mim são referências bíblicas, né? Grandes homens de Deus do passado aí. Eu acho que a maioria da igreja conhece, né? Vamos falar hoje um pouco de Enoque e Elias. Homens que viviam uma vida digna, viviam uma vida irrepreensível, né? Uma vida dedicada mesmo ao Senhor. E vamos falar muito desses dois homens, né, o Francisley? Sim. Que tem algo comum, né? Eles têm algo comum, aconteceu com os dois, né? Os dois foram arrebatados, não experimentaram a morte, né? É óbvio que é uma promessa para a igreja, mas vamos falar desses dois grandes homens de Deus. Manda para mim aqui, você já ouviu falar de Enoque? Você já ouviu falar de Elias? Quem que são esses homens? Você conhece? Manda pra gente aqui, que nós vamos estudar sobre eles aqui. Tentar, né, Varão, a primeira parte aqui, estudar sobre Elias, sobre Enoque, perdão, e depois na segunda parte nós falamos um pouco de Elias. Mas esse Enoque foi um homem abençoado, né? A Bíblia relata que ele foi o sétimo depois de Adão, né? Ali no jardim do Éden, Deus criou Adão, depois criou Eva, através, né? E interessante, ô Francisley, quando você vai para a Bíblia tem 3 livros que falam desses homens, desse homem, né, perdão. Gênesis, Hebreus e Judas. São 3 livros, né, que falam desse Enoque. E eu fiquei imaginando assim, né, um homem que foi o primeiro a ser arrebatado, não experimentar a morte, né? Podia ter um pouco mais dele, mas o que tem de Enoque é suficiente, nós vamos explicar. A gente vimos que no começo ali em Gênesis, Deus fez Caim, Isso. né, através de Adão e Eva. Depois Deus permitiu nascer Abel. E depois Adão e Eva também se entraram e teve um terceiro filho, né, que é o filho, a gente também costuma falar da geração santa, né? Uhum. Uma geração que a partir de 7 Busca Deus. veio começar a invocar o Senhor. E este Enoque, ele veio dessa geração de 7, uma geração abençoada. E eu quero falar com os irmãos, Enoque justamente significa isso, né, Varão? Iniciado, dedicado, consagrado, né? Algumas traduções aí. Ele é muito forte aqui. Era um homem justo, piedoso, né? Ele caminhou com Deus mesmo. Realmente caminhou com o Senhor. E a gente fala assim, mas tava no começo de uma geração, tudo era mais fácil. Não, muito pelo contrário. Aí que era mais difícil, né? Eles não tinham o quê? Eles não tinham uma palavra, pelo menos uma palavra escrita. Amém? Sim. Não é igual nós que temos a Bíblia. E a Bíblia relata assim que Enoque naquele tempo, ele viveu um período assim de incredulidade muito grande, principalmente por causa da descendência de Caim. A gente vai ver isso aí, a gente vai estudar muito sobre isso. Perdão, irmãos. E vamos entender isso aí, amém? Mas nós vamos ver um homem chamado Enoque aí. A primeira parte, né, que a gente vê tá lá em Gênesis capítulo 4, versículo 25, né, Francisley? Vamos ler lá, porque a gente vai ver que Adão vai conhecer Eva e vai ter um filho chamado Sete. Perfeito. Amém? E aí de Sete nasce Enos, que vem ser o pai de Enoque. Mas vamos ver Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. Perfeito. Gênesis capítulo 4, versículo de número 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela,
Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E Sete também gerou um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que interessante. Enos começou a geração ali a invocar o nome do Senhor. A gente não sabe quanto tempo, mas a gente vê um período que parece que o povo esqueceu de Deus, né, varão? A prova é que a descendência de Caim vai ser uma descendência complicada, né? Isso. Vai ser uma descendência complicada quando a gente estuda a Bíblia ali, a gente não vai entrar nesse contexto. Mas a gente vê que de Enos, a partir de Enos, o povo começa a invocar o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a gente vai ver que de Enos nasce quem? Enoque. Isso. Ô irmão, eu quero até pegar uma deixa aqui e falar, meu irmão, da importância da gente ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Nós, dentro de nossa casa, você como pai, você como mãe que está me ouvindo, você é um espelho pro seu filho. Verdade. E principalmente na questão espiritual. Eu tava ontem, domingo, eu preguei uma mensagem junto com o profeta Jonas, e a gente falou de Jó, varão, e a gente vê que Jó, ele deixou uma brecha para Satanás vir e entrar na vida dele. A gente vê que Jó, ele era um homem correto, santo, mas era um homem que não repreendia seus filhos. E a Bíblia diz que ele de madrugada ele santificava, orava, clamava, porque os filhos deles, supostamente os filhos dele, blasfemavam contra Deus, andavam em pecado. Em vez dele corrigir, ele queria buscar Deus por filhos dele. Isso. E ele depois vai dizer, né, lá em Jó 3, que o que ele mais temia aconteceu com ele, que foi a perca dos filhos. Então, nós pais e mães que estão me ouvindo aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. E realmente ser um espelho para os nossos filhos na questão espiritual, né? Eu tenho falado muito, Francilei, tenho cobrado isso ao vivo, nos estudos bíblicos aí. E eu vou usar essa palavra, podem mandar mensagem, podem me corrigir ao vivo, mas é uma das formas que eu ensino é sempre falando a verdade. Pra mim, com todo respeito, independente de quem seja, um pai ou uma mãe, que coloca um telefone celular na mão de uma criança e deixa ela livre pra mexer, pra mim é um irresponsável. Seja quem for. Verdade. Na minha verdade. concepção. Porque o que? Ah, irmão, mas não consegue. Não tem essa. Eu vou dizer da minha menina, a Rúbia, foi ganhar um telefone, Francisley, com 14 anos de idade. 14 para 15 anos de idade. A outra lá tá lá, ó, com 8 anos, a Miriam, e chora. Tem telefone meu que tá usado, tá lá, desligado lá dentro da caixa. Não dou. De vez em quando a mãe dela deixa mexer, deixa, com a mãe revisando, olhando. Ali, pra sim, mim, olhando. por quê? Eu prefiro que busque as coisas de Deus, mesmo com raiva, do que a gente passar, né, deixar que o mundo coloque uma visão dentro da mente dos nossos filhos. E o que a gente tá vendo isso é muito isso, né, nos dias de hoje, né? O mundo tá educando os nossos filhos. Por quê? Às vezes o pai e a mãe, pra ver o filho quieto, o que ele faz? Coloca o telefone na mão. Aí, infelizmente, você vai deixar que outro educa seu filho e sua filha. E Jó cometeu esse pecado, não com rede social, é óbvio, mas deixando a Deus dará aos filhos dele. E o que aconteceu? Morreram. Também podemos citar Arão, que Nadab e Abiú, sendo os filhos, não foram corrigidos energicamente, né? E acabou oferecendo fogo estranho e morreu. E a gente vai ver também Samuel, que a gente pode citar que foi um grande homem de Deus, mas os filhos dele não seguiram o caminho do pai. E a gente vai ver também Eli, Hofni e Finéias, né? Que foram homens que se prostituíam dentro da casa do Senhor, Era né? coisa terrível, né? E aí acabou que também até o pai pagou um alto preço que vai cair do muro e vai quebrar o pescoço, né, Até a congregação em si, eles vão pagar um preço, né, Varão? Isso aí, a nação de Israel, A nação né? de Israel vai pagar um preço. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marquinhos. Deus abençoe, estamos ligadinhos. Forte abraço, Marquinhos, pra você, Aline, todos aí, em nome de Jesus. Então a gente vê isso, né? E a gente vai ver que no caso aqui de Enos, não. A gente vê que Enos foi um ótimo pai. Porque ele vai gerar, né, um filho tão temente a Deus a ponto de ser arrebatado. E esse Enoque aqui, por mais que a Bíblia fala pouco dele, a gente vai ver que Sete vai ter Enos, vão começar a invocar o nome do Senhor,
E dessa, né, geração vai nascer Enoque. Vamos lá. Quando a gente lê Gênesis capítulo 5, varão, a gente já vê que Enoque sendo arrebatado. Só fala que ele andou com Deus. Mas eu não sei se os irmãos têm conhecimento. Tem uma carta, e eu quero que você vá lá comigo, lá em Judas. Essa carta é pequenininha. Essa carta é uma carta muito pequena, né? E eu quero até, para conhecimento dos irmãos, varão, explicar que esse Judas não é o Judas Iscariotes, não, né? Não. Que tem pessoas que acham, né, que apareceu esse nome Judas. Esse nome Judas é um nome, como se diz, muito pesado, né, varão? Esse nome Judas, Um ele... nome marcado, né? Isto aí, ele é um nome assim duro, né? E as pessoas às vezes que não tem muito conhecimento falam, mas peraí, tem uma carta de Judas? É uma carta pequenininha, ela tá antes de Apocalipse, né? A última carta antes de Apocalipse, uma carta muito pequena. Inclusive essa carta, ela nem capítulo tem. Mas esse Judas aqui, irmãos, eu até vou explicar isso teologicamente. Esse Judas aqui, ele era meio-irmão de Cristo. Ele era filho de José com Maria. Amém? Então ele era irmão de Tiago e irmão do Senhor Jesus. Era um dos irmãos de Jesus que a Bíblia cita. Eu até vou ler aqui, meu Francisley, só para questão teológica mesmo. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, está escrito assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Entendeu? Então, as pessoas reconhecem. Então, esse Judas aqui, essa carta aqui, foi um homem de Deus, né? Não foi aquele Judas Iscariotes. A palavra Judas naquele tempo de Cristo, ela era muito usada, porque a palavra Judas vem do nome Judá, que é uma das principais tribos de Israel, né? A tribo do sul, né? Que a gente vai ver até no estudo de Elias, que era separada, era bem, bem interessante. Mas a carta de Judas nos dá um detalhe, né, Francisley, do que esse Enoque fazia naquele tempo dele. E o porquê que ele foi arrebatado. Por que Deus vai lá e arranca Enoque com a mão forte? Vamos ler lá em Judas capítulo 1. Não vou nem falar capítulo, né? O versículo 14 e 15, por favor. Amém. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Olha que interessante, varão. Eu fico impactado com a palavra de Deus. Segundo Judas, Enoque, ele vai profetizar o quê? Um juízo de Deus. O que Enoque estava fazendo? Enoque a gente pode se considerar como o primeiro pregador na terra. Isso mesmo. Primeira pessoa que pregou, o primeiro profeta de Deus na terra que pregou a palavra de Deus, chamava Enoque. Porque ele recebe uma mensagem de juízo de Deus. Acredito muito eu, Francisley, que lá naquele período em Gênesis, ele não tinha noção de como seria esse juízo, porque a gente tá vendo aqui, varão, que ele foi o sétimo depois de Adão. Tudo bem, né, que já tinha um número grande de pessoas, porque naquele tempo as pessoas viviam aproximadamente 1000 anos. Então a gente vai ver que Enoque recebe uma mensagem de Deus e começa, como se diz, a profetizar. Ó, eu tô vendo em visão, e ele começou a espalhar a mensagem de Deus. Isso. Eu tô vendo que Deus vai vir com juízo pesado e ele vai julgar toda a terra. E o povo começou a achar que Enoque tava ficando doido. E a gente vai ver que lá no capítulo 6, quando a gente abre lá, a gente não vai ler aqui, a gente vai ver que Deus já vai anunciar o que, Francisley? Dilúvio. O dilúvio. É verdade. Então Enoque tá pregando o juízo do dilúvio. Enoque tá falando com o povo: ó, se arrependa, porque Deus falou comigo que vai destruir tudo. E mais pra frente, a gente vai ver no capítulo 6, muito próximo da criação, eu não sei quantos anos, né, especificamente, mas a gente vai ver no capítulo 6 de Gênesis, já o povo num pecado tão grande a ponto de Deus achar apenas um justo na terra, que era Noé. Toda a humanidade
estava em pecado, varão. A corrupção do gênero humano chegou de uma tal forma que ninguém estava temendo Deus mais. Só um homem. A gente vai ver que a Bíblia diz, eu até leio isso aqui, varão, em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Olha, olha a situação que chegou à face da terra. Enoque pregou sobre isso, profetizou sobre isso. Ninguém quis acreditar. Mas já no capítulo 6, no versículo 5, está escrito assim, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus vai destruir toda a terra, e Enoque está dizendo isso antes pro povo: ó, se arrependam, porque Deus vai vir com juízo. E Enoque foi pregando de uma tal forma, ninguém acreditou. O que Deus fez? Ô, irmãos, eu quero dizer isso para vocês aqui. Deus nunca vai deixar o justo perecer com o ímpio. É verdade. Ele até disse, ó, deixa que o joio, né, Francilei? Isso. Cresça junto com o trigo. Mas quando chegar o tempo da colheita, o joio não vai ser misturado com o trigo. É ou não é? Vai crescer junto, mas não vai ser misturado. O joio vai ser arrancado e queimado no fogo. Ou seja, vai ser lançado no inferno. Não adianta a gente querer nesse período falar assim com o irmão: ô irmão, sai dessa igreja porque tá cheio de pecado, ou sai desse local que tá cheio de pecado. Não, todas as igrejas vão ter muitos pecadores, porque é mister que isso aconteça. Amém? Deus vai fazer o que com Enoque? Ah, Enoque, ninguém quer acreditar em você, não? Então venhamos ficar comigo, né? Você tá caminhando tanto comigo, tá pregando tanto a minha palavra e tá fazendo papel de bobo? Ninguém tá dando ouvido, né? Sobe comigo, deixa essa humanidade desse jeito. Vamos ver isso aqui? Muito forte, né? E só pra você ter ideia, Francisley, que quando a pessoa é abençoada, Deus também abençoa os seus descendentes. Esse Enoque vai ser pai do homem que mais viveu na face da terra, Matusalém. Verdade. Amém? Mas isso também não vem ao caso. Vamos ler o capítulo 5, no versículo 18 até o 24, por favor? Capítulo 5 de Gênesis? Isso, versículo 18 até o 24. Amém. Versículo de número 18. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Eu falei até na verdade que foi Enos. Enos foi o vô de Enoque, tá? O bisavô. Vamos lá. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. Glória a Deus. Eu só fiz um erro aqui, eu quero corrigir, né, para não ficar vazio. Eu falei que Enos foi o pai de Enoque, mas não foi o pai de Enoque. Quem foi o pai de Enoque foi Jared, tá bom, meus irmãos? Não vem ao caso também isso aí, mas é Jared, só para não ficar mal explicado. Eu me confundi. Enoque foi o primeiro da geração de Sete a invocar o nome do Senhor. E óbvio que Enoque vai ser o sétimo depois de Adão. Amém, irmãos? É só para tirar essa dúvida. Mas a gente viu aqui que Enoque anda com Deus. Amém? E Deus leva ele para a glória. Porque ele está pregando a palavra de Deus com clareza, está profetizando. A gente vai ver em Hebreus 11:5 também. Lê lá rapidinho, varão. Hebreus 11:5. Pode ler. Só para a gente ver que vai falar sobre esse Enoque também. Vamos lá. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua translação, alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que buscam. Olha que palavra poderosa, né, varão?
Então o livro de Hebreus também registra esse arrebatamento de Enoque, né? Ele pregou a palavra, ninguém quis ouvir, o que aconteceu? Leva embora. Deus é assim, irmão. Deus é assim, ele tá pregando o juízo. Agora, olha pra você ver. Enoque foi arrebatado. Só o filho dele viveu quase 1000 anos, varão. Então, a profecia demorou, Francilei? Muito. Mas aconteceu. Verdade. Se você pegar da época que Enoque foi arrebatado, né? Foi arrebatado com 300 e poucos anos, não é isso? Isso. E você pegar mais o tempo que demorou a arca até chegar em Noé a ser construída, a profecia de Enoque demorou muitos anos para se cumprir. E a gente sabe, varão, que esse arrebatamento de Enoque é apenas uma sombra do que vai acontecer. A gente tá pregando a palavra, talvez você que tá me ouvindo, que é pastor, igual o pastor Alex Rangel, né, tá ao vivo com a gente. A gente tem pregado com exaustão que Cristo tá voltando, né, Francisley? É verdade. Assim como Paulo pregou, como Pedro pregou e tantos outros. E as pessoas falam, não vai voltar nunca, essa profecia é enganosa. Tem pessoas que até se desviaram, afastaram, porque acha que a profecia tem que acontecer amanhã. Enoque, eu te garanto, Francilei, ele não sabia quando que o juízo ia acontecer, mas ele creu. Ele não sabia quando, mas que ia acontecer e... Isso aí, e olha o que está escrito aqui no versículo 6 de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Sabe, eu não posso pregar, eu não sei quando vai ser o arrebatamento, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque a palavra de Deus não volta vazia. Sabe, varão? E Enoque tá nessa situação, ele tá pregando a palavra e Enoque também não sabia que ia ser arrebatado. Mas ele andou com Deus. E Deus não quer que o ímpio se misture com o justo. E ponto final. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, a Bíblia nos faz uma separação de comunhão. Nós temos que pregar para os ímpios, mas nós não podemos imitar as suas obras. 2 Coríntios capítulo 6, Jesus disse, que consenso há entre a justiça e a injustiça? E que consenso há entre a luz e as trevas? Não existe uma comunhão com os ímpios. Existe uma pregação nossa para que os ímpios se libertem. E Enoque está nessa, ele não está envolvendo com aquele povo. Ele prega uma palavra dura. Ó, Deus vai vir com os anjos aí, vai exercer juízo sobre a terra. Vai todo mundo perecer. Se convertam. Amém? Enoque está fazendo o que muitos têm feito no dia de hoje, varão. Verdade. Eu, você, não somos os únicos que pregamos a volta de Cristo. Muitos estão pregando. Mas a gente vê hoje uma igreja, cada dia que passa, viver mais, Francisley, dissolutamente. Uma igreja sem compromisso com as coisas de Deus. A gente vê que Noé fez a arca, todo mundo rindo de Noé, também não acreditaram em Noé. Agora Noé e Enoque pereceu? Não. Pereceu não, foram salvos. E essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé, nós temos que vigiar nisso. Vigiar nessa questão. E a gente vai ver que Enoque, ele vai ser arrebatado. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Shirley. Boa noite, Shirley. Paz seja convosco. Que Deus abençoe você. A Shirley é uma mulher de Deus, né? Trabalha com a gente ali no gabinete ali. Que Deus abençoe você, Shirley, poderosamente. Eita glória, hein? Falando aqui de Noé. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro a Shirley. Estou ligadinha. Agora o Vanderlúcio aqui. Eita glória, hein? Ele tá aqui dando uma boa noite para nós aqui. Que Deus abençoe, né, poderosamente o irmão Vanderlúcio, um homem de Deus que eu respeito demais. Você é o Enoque desse tempo aí, viu? Você eu vejo como o Enoque desse tempo. Um homem que tem uma visão espiritual, junto com o Edson ali e alguns outros aí, extraordinário. E a gente vê isso, né, varão? Verdade. Hoje, a gente vê milhares e milhares de pessoas pregando a respeito da volta de Cristo e o pessoal tá igual no tempo de Enoque, deixar a vida me levar. Sabe? Eu não sei quanto tempo que vai demorar ainda. Eu não sei, eu não sou doido de falar que ninguém sabe o dia nem a hora, né, varão? Nós não sabemos. Mas eu tenho que anunciar isso aqui.
E eu tenho que anunciar, eu tenho que falar que você não tem que ficar preocupado com o que vai comer, vai beber amanhã, não. Deixa cada dia o seu mal. O que você tem que fazer é dormir nessa convicção. Sabe, cara? Ser cristão, ô meu amigo Francis Ley, ser cristão, ser servo de Deus, varão, é todos os dias dormir acreditando na volta de Cristo. Se você não tá agindo dessa forma, você tá pensando o que vai acontecer com você amanhã nessa vida desse mundo, você precisa rever sua fé. A fé do servo de Deus é todos os dias dormir e acordar aguardando a volta do Senhor. Paulo diz que Deus vai abençoar todos que amam a sua vinda. Eu quero até ler isso, que eu acho isso aqui extraordinário. Tá lá em Timóteo, né? Eu acho isso aqui extraordinário. Olha a coisa extraordinária. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Timóteo, aqui na despedida dele, ele diz assim, ó. Combati, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, ó. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Nós temos que dormir e acordar assim, na convicção e certeza, Jesus vai voltar a qualquer momento. Porque a profecia de Enoque durou anos e anos, e foi centenas de anos, varão. Ele tá, Jesus, Deus vai vir com juízo. O povo achou que, não tá demorando demais, e com isso foi vivendo dissolutamente. E sabe o que mais me dá medo? Dá temor, para ser mais preciso. Jesus disse na sua palavra que a volta dele vai ser igual no tempo de Noé. Isso. Deixa o povo comer, beber, se prostituir. Deixa as igrejas, os ministérios brincar de Deus. Ficar caçoando com as coisas de Deus, fazendo coisas erradas. Na hora que menos perceberem, Jesus volta e arrebata a igreja. E aí o terror vai ser colocado nessa terra. E aí vai ser um terror muito pior do que o dilúvio. Porque se o dilúvio já foi um terror para aquele povo, imagina o que vai ser a grande tribulação. Mas, Francis Ley, eu vejo esse arrebatamento de Enoque como um símbolo, né? Uma profecia daquilo que vai acontecer. Nós que fomos chamados, todos vocês que estão me ouvindo aí, porque existe muito aquele negócio, né, Francis Ley? Alguém já te perguntou assim, Francis Ley, qual será o meu dom? Já ouvi essa pergunta pro irmão? O que mais a gente ouve é isso, né? Qual será o meu dom? Todas as vezes que alguém te perguntar isso, você vai falar assim, um dom eu sei que você tem. Evangelista. Um dom eu sei que você tem, irmão. Você crê em Jesus? Eu quero fazer essa pergunta para você que tá me ouvindo aí. Você acredita em Cristo? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Você já nasceu de novo? Se você nasceu, você é um evangelista. Tem uma ordem que Jesus quer dar para você. Lá em Marcos 16,15 diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Lá em Efésios 4 diz assim, a um foi dado o dom de evangelista. E ponto final. Amém, varão? É isso mesmo. Você é um evangelista. Se você não estiver anunciando a volta de Cristo, anunciando o reino de Deus, você precisa se converter. E não interessa qual o dom que você tem. Eu sei, você é evangelista. Deixa eu ler uma mensagem aqui do Vander Lúcio. Ele tá aqui, Noé, Enoque, Abraão, Isaac e Jacó. Descendência de Davi. Aí pra glória de Deus e para a nossa salvação, Jesus Cristo. É forte, hein, varão? Ele é muito forte. Aí sim. Glória a Deus. Verdade, né, varão? Verdade. Noé tá na descendência de Cristo. A gente pode ver isso ali em Mateus, no capítulo 1. Glória ao nome do Senhor, né? Louvado seja Deus. Mas, Francis Ley, a promessa no Novo Testamento, né? Quando Cristo, ele sobe aos céus, né? A gente vai ver isso. Ele... Perdão. Ele sobe aos céus. Ele vai deixar um aviso com os anjos. E os anjos vão anunciar. Eu quero que você lê isso essa passagem extraordinária. Porque Enoque está dizendo:
Deus vai voltar com juízo. Jesus disse: eu vou voltar. Eu vou ressuscitar e vou voltar. Os anjos agora vão dizer em Atos: Jesus vai voltar. Ele disse isso em Mateus 24. E os anjos agora vão dizer em Atos 1. E olha aqui que passagem extraordinária. Atos 1, versículo 10. Por favor, Francisco. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Glória a Deus, hein, varão? Forte demais, hein? Então o que a Bíblia está dizendo? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, amém, é o mesmo que vai descer. É forte demais, varão. Então, irmãos, fiquem atentos com isso. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, eu quero que o Francis lê para mim também, que essa promessa de arrebatamento, ela aconteceu com Enoque, mas já era um símbolo do que ia acontecer nos dias de hoje. Vamos ler comigo lá também, varão? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que interessante, né, varão? 2 promessas. Tem várias, né? Eu li 2 aqui especificamente, mas eu fico imaginando como que foi extraordinário Enoque ter sumido. Você sabe por quê? Porque a gente tem que voltar nossa mente lá pro tempo de Enoque. Como que ficou a família? Os filhos? Você tá entendendo, varão? Possivelmente ficaram atrás de Enoque por vários dias, meses, até anos. Meu Deus, aonde tá? Isso vai acontecer nesse período, varão. O arrebatamento da igreja, eu tava conversando com alguns irmãos. As pessoas não têm noção de como isso vai ser uma bênção e um terror pra quem ficar aqui. É verdade. Você já imaginou, Francis Lei, se você estiver viajando lá pra Bahia e o piloto desaparecer, como que fica? Que tragédia, hein? Aquele avião com muitos ali dentro caindo. Você já imaginou? E as pessoas têm que ouvir isso e ficar com temor mesmo. Você tá dirigindo uma BR aí, vê uma carreta ali, carregada com 28 toneladas no lombo. E o motorista vai e some. Vai virar um caos. Agora imagine isso no mundo inteiro. Multiplica isso. Algumas empresas americanas não aceitam piloto protestante. Porque eles têm medo desses pilotos serem arrebatados, desses cristãos serem arrebatados. Isso é verídico. E aí, acontecer tragédias. Mas imagina quantas pessoas vão morrer no mundo. Vai ser a maior bênção, mas já vai começar a grande tribulação com uma tragédia catastrófica. Imagina, varão, como que vai ser. Que a Bíblia diz que vai ser no abrir e piscar de olhos. Jesus disse em Lucas que assim como o relâmpago sai do oriente ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz que estarão 2 no campo. Um será levado e outro deixado. Estarão 2 moendo no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Imagina, varão. Eu fico imaginando, sabe? Imagina os trens aí, ó. Os metrôs do mundo todo. Se tem algum cristão ali que desaparece. Gente, você que tá me ouvindo, Enoque pregou isso. Ninguém acreditou. Eu tô falando com você hoje através do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus e firme os seus passos na igreja. Porque nós estamos vivendo, varão, uma época profetizada por Cristo. Com sinais tão verídicos, tão bíblicos, que até a ciência se dobra hoje. Quando leem as profecias que Jesus disse que ele ia voltar nesse período. Eu acredito muito, Francis Lake, que nós vamos ver a volta de Cristo. Eu acredito muito nisso e minha fé está nisso. E ainda que Cristo não volte para todos, ele pode voltar particularmente para cada um.
Você, minha amiga, que tá me ouvindo, imagina seu filho desaparecendo, seu esposo. Imagina como que vai ser. Você, meu amigo, imagina sua esposa, seu filho desaparecendo. Porque uma coisa é certeira, as crianças vão desaparecer do planeta. Imagina o terror nas maternidades. Imagina o terror nas creches. Imagina o terror nas escolas. Então a gente fala muito de arrebatamento só visando o lado de ser arrebatado, mas e se você não for? Se você não for, você tem anunciado isso? Eu vou falar uma coisa pesada. Se você não anuncia, porque você não crê. É verdade. Você só anuncia aquilo que é bom. Pega uma empresa. Você tem sua empresa lá, Francisco. Você acha que sua empresa é verdadeira, é boa? Sim, Então você faz propaganda dela. com certeza. Você faz propaganda daquilo que você acredita. Você né? tá Sabe que entendendo? É bom. Que vai ser um benefício pra você e pros Isso, outros. Verdade. Você vai fazer propaganda na boca de fumo? Nunca. Você não vai. Você é um homem correto, você vai fazer? Não. Você vai fazer propaganda de alguma casa de prostituição aí? Não, jamais. Porque você é um homem correto. Você não quer que ninguém pegue algo ruim. Então nós só profetizamos e falamos de coisas boas. Boas. Daquilo que a gente acredita e crê que vai acontecer. Se você não prega sobre o arrebatamento, se você não fala como Enoque a respeito do arrebatamento, é porque infelizmente você não crê ainda de todo o coração. Você tá entendendo, varão? Você não acredita. A fé dele ainda tá neste mundo, né? É Perfeito. por isso que então muitos hoje pregam muitas coisas terrenas. Perfeito. Ô, varão, e é tão interessante que você tá falando. Eu sei que muitas pessoas têm despertado pra falar do amor de Cristo. Sim. A prova é que eu vi, domingo eu saí impactado da igreja. Vou falar com uma coisa com o irmão, varão. E eu até sonhei. Eu vi ali, sabe, um derramamento muito forte do Espírito Santo. E uma renúncia. Porque não é fácil você acordar de madrugada, varão, pra ir orar no monte. Não é orar na igreja, né? Participar de um culto que durou mais de 2 horas. Não é fácil. Eu fiquei no monte até depois de meia-noite. Na verdade, vocês foram direto do monte pra lá. É, né? na verdade, nós não ficou até de madrugada, não. Nós íamos ficar até na hora do culto. A gente não ficou porque choveu e tinha uma irmã que tava grávida, que tava lá dentro. A gente tem que ter vigilância. Mas não foi fácil, varão. Eu cheguei em casa, só escorei no sofá um pouquinho. Já deu hora de eu acordar, tomar um banho e subir. Mas a glória de Deus foi extraordinária ali. E isto serviu de exemplo pro povo. Eu já falava isso com o profeta Jonas. Foi o profeta Jonas, Deus vai fazer algo extraordinário ali. Alguém me perguntou, e eu compartilhei isso no monte com os irmãos, né? Algumas pessoas me perguntam, talvez você já tenha recebido esse tipo de pergunta. Por que Deus não opera tantos sinais hoje como antigamente? Uma das coisas que Deus exige de nós, meus irmãos, você que está me ouvindo, é a renúncia. Se você não tiver renúncia, infelizmente, não tem como Deus fazer nada na sua vida. Nós temos que renunciar ao nosso eu, o nosso ser, todos os dias. Nós temos que estar renunciando. E às vezes falta isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui para um rápido intervalo aqui. Mande sua mensagem, continue participando com nós. O telefone é o 7198-2088. Nós vamos para um rápido intervalo aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o programa Guiados pela Verdade. Vamos falar aí do profeta Elias. Amém, meus irmãos? Fiquem ligadinhos. Daqui a pouquinho a gente está de volta aí. Vamos ouvir um lindo louvor. És o Alfa e Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És o Alfa e
te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar eu existo, eu existo. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Te damos glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Sim, te damos glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor.
19h01. Wesley Miller e equipe estão apresentando Guiados pela Verdade, aqui na sua web rádio Pão da Vida. Glória a Deus, meus irmãos, estamos de volta ao programa Guiados pela Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. São 19 horas com 2 minutos, 26 graus, marcando a temperatura neste momento. Estamos aqui com uma visita ilustre, né? Um motivo de muita honra para nós, né? Receber aqui esse grande homem de Deus. Falávamos dele ainda há pouco e ele apareceu aqui. Um forte abraço, pastor Alex Rangel. Que Deus te abençoe. E é um prazer te receber aqui nesse programa aí. Amém. Paz e graça a todos os irmãos que estão conectados aqui no programa Guiados pela Verdade. Deus abençoe o pastor Wesley, pastor Francilei, esses grandes homens de Deus que tem sido um canal de bênção aqui nas segundas-feiras. Nós temos acompanhado aqui o estudo, tem sido bênção e graças a Deus o nome do Senhor tem sido glorificado, né? Passamos aqui para dar um abraço nos irmãos que são amigos nossos e nós ficamos felizes, né, por fazer parte dessa família aqui, da Web Rádio Gospel Pão da Vida, os programas abençoados, só homem de Deus. E eu estou indo ali para poder agora dar aula de teologia, né? Estamos terminando ali um módulo hoje, administração eclesiástica com ética, e estaremos iniciando semana que vem profetas menores. Eita glória! Então você que quer aprender a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento, aprender de uma forma mais profunda a palavra de Deus, aprender a manejar a palavra do Senhor, porque é importante. Você nos procure 31 99673 4977, 31 99673 4977. Entre em contato para você fazer a sua inscrição. Nós vamos estar passando como funciona, o que você precisa para poder estar fazendo a inscrição, para você iniciar esse curso abençoado. Já há 10 anos aqui na cidade de Congonhas, preparando obreiros, pastores, pregadores aí para poder alcançar vidas, né? Como está escrito lá em Judas, arrebatá-las do fogo, né? Porque Glória são a muitas Deus. almas que se perdem, e nós temos a certeza que, como os irmãos estão ministrando aqui sobre Enoque e Elias, né? Homens sinceros, fiéis a Deus, fiéis ao propósito, ao chamado, e que andaram com Deus. Andaram com Deus. Enoque andou com Deus, Elias também andou com Deus. Glória a Deus. Enoque andou com Deus, foi arrebatado. Não temos muitas descrições a respeito do seu andar com Deus, mas temos várias referências bíblicas a respeito de que ele foi um homem fiel, sincero com o Senhor. Glória a Deus. E Elias, que foi arrebatado também, ele representa a igreja, aquele crente que caminha às vezes no deserto, como lá em 1 Reis 19, e às vezes, Senhor, olha a situação, Deus, sou melhor do que os homens de Deus do passado, me leva, Jesus, arrebata a igreja, né? Tem muitas pessoas que criticam Elias, mas não entendem que nós, apesar de sermos vocacionados, chamados por Deus, temos uma missão, mas sabemos que nós somos necessitados da misericórdia e da graça do Senhor. Glória a Deus. E Forte. graças a Deus por isso, porque se o homem ele fosse autossuficiente, ele não precisava de Jesus ter descido, né, do próprio Deus na forma humana, e Jesus ter descido a segunda pessoa da Trindade e morrido naquela cruz em nosso lugar. Então, Verdade. ele nos fez ser dependente dele, e graças a Deus por isso, irmãos. Então Elias, ele, com todas as dificuldades, as suas limitações, ele foi fiel ao propósito, ao chamado. Logicamente Deus teve que animá-lo e estar ali reavivando o seu ministério, a sua fé, o propósito, a missão ao qual ele foi chamado, e ele cumpriu o seu propósito, passou o legado a Eliseu e foi arrebatado. É muito O mais forte. importante, irmãos, não é de que forma você vai ser arrebatado, sem luta, sem prova, porque é difícil o crente ser arrebatado sem luta, sem prova, mas não importa de que forma, o que importa é você ser arrebatado. Ser arrebatado. Importa você estar andando com Deus, sendo fiel a Deus, para que você possa estar alcançando a salvação, a vida eterna. Muito importante Glória a isso. Deus. Então que Deus abençoe o pastor Wesley, o pastor Francisley, em nome de Jesus, continue usando eles como canal de bênção. E no sábado aqui às 14 horas nós temos o programa aqui, Crescendo na Graça e no Conhecimento. Sempre Forte. temos aqui uma palavra e tem sido bênção. Eu conto também com a sua audiência. Deus abençoe a todos, um abraço a todos
E tamo junto aí. Em Só- nome de Jesus. Só um minuto, o pastor Alex Rangel, né? Graças a Deus, sempre uma palavra de sabedoria. Na renovação ali, qual que é o endereço? Você sabe me falar? Rua Santo Antônio, 148. Antônio. 148. 140. Fala um pouco sobre o Ministério do Horário, né? Pegando só um pouquinho do seu tempo. O horário aí, ali, o curso teológico é um curso de bacharel, só que por etapas. Você faz primeiro o básico, são 17 módulos, depois faz o médio, 10 módulos, e o avançado, concluindo o bacharel, que são mais 12 módulos. Então tudo dá 4 anos, mas só que é por etapa, porque se a pessoa quer fazer o curso básico, quer parar, recebe o certificado, primeira etapa. Depois quer fazer o curso médio, continua, vai receber um outro certificado. Aí se não quiser concluir o bacharel, vai ficar com 2 certificados. Se quiser concluir, vão ser 3 certificados, básico, médio e avançado. Além do curso de capelão também. Capelão, né? importante. Capelão é um curso rápido de 2 meses, dá direito, além do certificado, a carteirinha, né? O material didático, e vai te credenciar e te ajudar a você ser um bom evangelista, você ser uma pessoa que venha ser usado por Deus para alcançar pessoas e ajudar pessoas, né, dentro da sociedade. Então é muito importante. E temos também um núcleo lá no residencial, né, Rua José Fernandes de Araújo, número 183, Rua José Fernandes de Araújo, número 183, na Igreja Assembleia Vitória do Espírito Santo. Igreja Assembleia Vitória do Espírito Santo, que é uma das nossas congregações, e nas terças-feiras estamos lá a partir das 19 horas. Em breve estaremos também abrindo um núcleo lá na Alvorada, né? Na Alvorada. Eita glória, hein? A Alvorada vai ser lá na Assembleia de Deus, Ministério Resgate. Então, irmãos, estamos aí, né? Dentro de um propósito, dentro de um chamado, preparar o povo, porque é importante você saber manejar bem a palavra de Deus, interpretar as escrituras sagradas, com a exegese, né, com um estudo profundo, para que você não venha ensinar nem pregar heresia, porque de heresia é o que mais se ouve nos dias atuais, redes sociais, internet, e nós precisamos interpretar e conhecer melhor as sagradas escrituras, a palavra de Deus. Então que Deus abençoe a todos. Qualquer coisa é só nos chamarmos e estaremos aí para poder atender os irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que na paz do Senhor, uma boa noite a todos. Glória a Deus, glória a Deus. Então esse foi o pastor Alex Rangel, né? Mais uma vez eu repito, quiser falar com o pastor Alex Rangel, né? A teologia ali, tá dando um curso extraordinário. Telefone DDD 31, o telefone é o 99673-4977, 9673-4977. Que Deus abençoe o pastor Alex Rangel, que esteve aqui. Que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre ele e toda a equipe ali, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor Alex Rangel, esteve nos visitando aqui, né? Lá na Rua José Fernandes também, 183, lá no bairro Residencial, Igreja Assembleia Vitória do Espírito Santo, glória a Deus, né? Então você faz uma visita lá, ali, pega o WhatsApp do pastor Alex Rangel, entra aí, você que quer aprender um pouco mais de teologia aí. Vou repetir o telefone, DDD 31 99673 4977. Vamos falar um pouco aí, né? O pastor Alex Rangel já deu uma fala aqui muito forte. Mas vamos falar desse grande homem de Deus aí, já falamos de Enoque, vamos falar de Elias, né? Sim. Esse Elias, este é um exemplo de um grande profeta de Deus, um verdadeiro profeta. E tem uma turma do Fogo Santo aí, hein? Você sabe, né? Tem uma turma do Fogo Santo aí que é forte, viu, Arão? Tem empresa baseada nessa passagem de Elias aí, ó. Tem. Os amarelos, né? Rapaz, essa empresa aí... Os tupetinhos. Essa aí é forte, hein? A visão espiritual aí é extraordinária aí, hein? Um abraço, meu amigo irmão Vando, né? Eita glória, hein? Ele falou que ardeu o coração dele. Você é um homem de Deus, varão. Louvado seja Deus pela sua vida aí. Mas vamos falar desse Elias, né, varão? Sim. Esse Elias, esse profeta. Que autoridade que tinha esse homem, né, Francinei? Verdade. Este profeta extraordinário chamado Elias. Um homem que tinha uma unção e uma autoridade, né? O nome de Elias diz: o Senhor é o meu Deus. O Deus é o meu Senhor, ou o Senhor é Deus, né? Glória ao nome do Senhor. Esse Elias, ele vai pregar no século IX,
né? Aproximadamente 900 anos antes de Cristo, né? E ele vai pregar principalmente no reino de Acabe, né? Ele também vai repreender o filho de Acabe chamado Acasias, mas ele vai realmente ter seu ministério ali naquele reino do norte. Lembrando, né, que depois de Salomão o reino se dividiu em dois, né? O reino do norte e o reino do sul em Israel. E esse Elias, ele vai ali pregar contra um rei ímpio, um homem chamado Acabe, né, que infelizmente faz uma aliança com um rei pagão e casa com a filha dele, né? Isso. Com uma mulher chamada Jezabel, né? Que Isso. era a princesa dos Sidônios ali, né? Uma mulher terrível, idólatra. E infelizmente, né? Acabe e Jezabel faz o povo ali de Israel a começar a cultuar um falso Deus. E o interessante, né, Francis Ley, por isso que a gente tem que conhecer a verdade para se libertar, como o pastor Alex Rangel disse, que a palavra Baal, ela significa Senhor. Isso. Interessante, né? Uhum. Como que o diabo é sujo, né? Então, começou a ter uma confusão espiritual ali em Israel, porque o povo achou que estava adorando um Senhor, mas um falso Deus, né? Um Senhor que Com letra minúscula. não era o Deus de Israel, né? Isso aí, um Senhor com letra minúscula. E ele falou da importância aqui de alguns temas aqui. Eu vejo muitos irmãos, varão, até por... não é por maldade, mas por falta de sabedoria, colocar lá Deus com letra minúscula e o Senhor com letra minúscula. Isso é um erro gravíssimo, né? A pessoa às vezes manda uma mensagem pra você assim, ó, que o Senhor te abençoe e coloca lá com letra minúscula, ela tá proferindo que Baal te abençoe, Isso aí. sem perceber. Aí você vai lá e fala amém. Então, quando você for digitar aí ou mandar uma mensagem pra alguém, preste atenção nisso. Tanto Espírito Santo com letra maiúscula, como Deus com letra maiúscula. Entendeu? Como Senhor com letra maiúscula. Porque senão você tá dirigindo a bênção de um Deus pagão que não existe. Amém, irmãos? Mas a gente vai ver sobre esse Elias, né? Esse Elias foi um grande homem de Deus. Mas, Francis Ley, antes de eu iniciar o estudo aqui de Elias, eu quero mandar um abração aqui pro Rodrigo. Esse Rodrigo é uma bênção de Deus. Ele diz assim: boa noite, irmão Wesley, pastor Francis Ley, a paz do Senhor Jesus. Acabei aí de chegar agora do trabalho, estou ligadinho aí com vocês, homens de Deus. Na próxima segunda, quero ir fazer uma visita aí. Manda um louvor a paixão pela sua presença de Samuel e Daniel. Ofereço aí pra vocês, minha madrinha, meu padrinho, pra mim e minha esposa. Amém, pra todos os pastores da renovação. Eita glória. Ô Rodrigo, digo que a sua cadeira já tá reservada aqui pra participar junto com nós aqui, varão. Vai ser uma honra te receber aqui. A gente, na medida do possível, vamos passar o louvor sim, né? A gente veio do intervalo, mas a gente vai ver se consegue passar. Mas se não passar, a gente vai passar com você ao vivo aqui semana que vem. Vai ser uma bênção de Deus. Verdade. Vai ficar anotado aqui, meu irmão. Glória a Deus. Esse Elias, então, vai profetizar no século 9, né? Antes de Cristo, na região norte de Israel. E ele vai... Primeira profecia dele, eu acho interessante que ele aparece na Bíblia, o irmão Francis Ley. Não se sabe muito quem que é os pais de Elias, né? A gente não tem muito o que falar dele nessa questão. A gente também não sabe a região mesmo, né? Só fala de Elias o Tibista, né? Então, a gente sabe que ele veio para os arredores de Gileade, a gente sabe disso, né? Então, a gente vai ver ele aparecer aqui. E ele já... Primeira profecia do homem de Deus. Porque eu sempre digo isso, varão. Eu sempre digo isso. O homem de Deus, ele não tem que temer nada, não. Tem muitas pessoas que só negam a palavra com medo do homem, com medo do ministério, com medo da igreja, querendo agradar todo mundo. É pra pregar a palavra com clareza e boa. E Elias, Francis Ley, só pro pessoal entender, ele vai pregar num tempo... E que se você falasse algo contra o rei, o que o rei fazia? Ele mandava até matar, ué. Mandava matar. A gente vai ver que Jeremias penou na mão do rei. A gente vai ver que Daniel foi julgado nas covas dos leões, né? A gente vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado dentro de uma fornalha. Isso. Então, naquela época, se você discordasse do rei, o risco de você... Morrer era grande. Entendeu? E a gente tá vendo aqui também a participação da Cristina do Condé. Que Deus te abençoe, irmã. Louvado seja Deus pela sua vida, tá?
Forte abraço pra você e toda a família aí, o seu esposo, todos aí. Então, irmão, a gente tá vendo Elias pregar e profetizar numa situação complicada, porque ele não foi apenas falar de Deus. Elias chega pra meter uma profecia contra o rei, contra uma rainha que era muito vingativa, Isto. e arriscando a cabeça. E hoje, varão, tem pessoas que por causa de um cargo, desculpa a minha sinceridade, mas eu tenho que falar isso. Pastor Alex Rangel falou das heresias, eu tenho que falar isso. Tem pessoas que, infelizmente, por causa de cargo, por causa de doutrina antibíblica, para ser bem vista aos olhos humanos, prega aquilo que agrada aos ouvidos dos líderes, do público. Sabe? Eu, varão, eu tô falando de mim, irmão Wesley. Eu importo eu estar bem com Deus. Se eu tiver dentro da verdade, problema o que achar de mim. Tô nem aí. Você tá entendendo, varão? Sim, e tem até uma frase que eu vi essa semana do Billy Graham, né? Que fala assim, enquanto Saul usava coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Ou Forte. seja, a intimidade com o Senhor vale mais que qualquer cargo dado pelo homem. Gente, eu gosto de uma passagem que tá aqui no livro de Gálatas. Eu gosto disso aqui, varão. Eu até leio, não tava no cronograma, não. Mas como a gente tá falando de um homem extraordinário que é Elias, olha o que Paulo vai escrever aqui em Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já vos disseram, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Preste atenção, você que gosta de agradar a líder. Ou procura agradar os homens? É bíblico isso. Versículo 10, né? Se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos, irmãos, saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas Paulo estudou com o Espírito Santo. Amém? E não tá nem aí. Paulo, ele vai falar pesado pra igreja que tava na galáxia, a igreja de Gálatas, e ele não quer nem saber. Falou, seja quem for, até um anjo. Olha a autoridade do homem de Deus, varão. Se descer um anjo do céu e falar de outro evangelho que não seja a Bíblia, seja amaldiçoado. Se não for a palavra de Cristo, seja amaldiçoado. E Paulo tá dizendo, e não adianta vir falar nada comigo, não, que eu tô querendo agradar a Deus, não querendo agradar homem nenhum, porque eu não recebi mensagem de homem nenhum. Eu fiquei 3 anos na Arábia, em outras palavras, estudando com o Espírito Santo. E ponto final, varão. E ponto final. E Elias tá numa situação aqui agora muito parecida. Deixa eu mandar só um abraço aqui. Um abraço pra você, Michele, passa já contigo. O Thomas, que Deus abençoe o Thomas. Também meu irmão Alisson aí, que tá no trabalho neste momento. Então, varão, Elias agora está diante de um rei idólatra, um rei pagão. Sabe que a sua cabeça pode ser decepada, mas não quer nem saber. E olha o que Elias vai dizer aqui, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbistas, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, olha só, varão, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ô varão, esse Elias era um homem tão extraordinário, que ele não chegou lá e falou assim, ó, em verdade vos digo que não vai chover segundo a palavra de Deus. Não, ele tá falando segundo a palavra dele. Segundo a palavra dele. Porque, meu amigo, se você é um homem obediente a Deus, uma mulher obediente a Deus, você tem poder sim de profetizar. Jesus disse que você fará sinais maiores do que ele fez, se você crer. E Elias chega, varão, e mete uma profecia e diz, não vai chover. E o evangelista Lucas escreve que Jesus disse, em Lucas 4:25, né, Francisley? Isso. Que o céu se fechou durante quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio sem cair uma gota de água, varão. E óbvio que isso aí é um sinal, um símbolo
do que vai acontecer na grande tribulação, que a grande tribulação também vai ter 3 anos e meio sem chuva, e eu creio muito que vai ser esse mesmo Elias que vai estar ali profetizando isso. Eu acredito que as 2 testemunhas sejam Moisés e Elias. Eu não vou entrar nesse detalhe, que eu sei que vai chover pergunta aqui, mas um dia nós vamos falar sobre isso. Mas Moisés e Elias, não tem dúvida nenhuma que é as 2 testemunhas, né? Pelo menos eu não tenho dúvida. Não tô falando que é 100%. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acredito que com todos os estudos que eu fiz, eu acredito muito que sejam os 2. Mas a Bíblia está dizendo que Elias, ele vai agora lançar uma profecia terrível contra Acabe. E esse Acabe vai ficar numa situação ferrenha. Porque uma coisa, varão, é você governar com o reino próspero. Outra coisa é você governar 3 anos e 6 meses sem chuva. Muitas pessoas vão morrer de fome. Muitas pessoas vão morrer de sede. Nem o orvalho da noite vai cair. Muitas crianças, adultos, idosos vão perder a vida. E eles vão começar ali a fazer sacrifício a Baal, daqui, dali, não vai adiantar nada. E sabe o que Deus faz? Deus fala com Elias assim: Elias, sai daí. Vai lá para uma terra estrangeira. Esse povo não merece os meus sinais. Eles se corromperam adorando Baal. E Deus vai enviar Elias para uma casa de uma mulher humilde, que também estava numa situação terrível, porque também estava passando fome por causa da seca. E uma mulher que não tinha crença no Deus de Israel. Talvez acreditava em outros deuses, porque ela era uma mulher de Sidom, da mesma terra dessa rainha feiticeira que Acabe casou com Jezabel. E aí Elias chega na casa daquela viúva, e aquela viúva tem o quê? Um pouco de azeite, um pouco de pão. Pra comer, e o que aconteceu o quê? Morrer, né? Morrer. E ela disse isso, vamos ler comigo lá, varão? 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, por favor. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 8. Isso. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela e ele a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. O varão, extraordinário, né? Nós como servos de Deus, vai ter alguns momentos da nossa vida que nós vamos estar em situações muito parecidas. Eu disse aqui, né, anteriormente, antes do intervalo, que os sinais de Deus na nossa vida requer renúncias, requer sacrifícios. E o pessoal não entende isso. Sabe, a pessoa quer ser curada, varão, mas quer ser curada como? Não lê uma Bíblia, não faz um jejum, vai no culto quando quer, não vai no monte hora nenhuma, quer viver uma vida tranquila.
Aí na hora que acontece qualquer desastre, quer buscar Deus, que é a cura imediata, sabe? Quer barganhar com o Senhor. É isso aí. Você pode ver, varão, que não teve nenhum milagre na Bíblia, que não houve um tipo de sacrifício. A gente vai ver que todos os sinais que Cristo operou, da multiplicação do pão, né, os grandes sinais, vou citar alguns sinais aqui que você vai lembrar, você vai refrescar a sua mente, você que está me ouvindo. A gente vai ver em Lucas 5, que Deus, né, muito conhecido, vai fazer a pesca maravilhosa, né? Isso. Beleza. Mas para aquela pesca maravilhosa acontecer, Pedro teve que crer na palavra do Senhor, e mesmo depois de ter tido uma noite cansativa, uma noite em alto mar pescando, Pedro vai ter que voltar para o alto mar de novo. Cristo podia, Francisley, fazer os peixes aparecer na praia? Podia. Óbvio. Ele fez isso na multiplicação dos pães e peixes. Mas se houve o sacrifício ali, além da crença, além da fé, houve também a obra. Vamos falar de outro sinal extraordinário, um sinal muito conhecido, da viúva. Da viúva que perdeu o filho, né? Ela vinha ao encontro de Cristo e ela Isso. creu. Ela creu no Senhor, acreditou. Mas quer um outro também, da mulher cananeia. A mulher cananeia sai lá da região de Tiro e Sidom e atravessa todo o deserto para que a filha dela fosse curada. Assim também o servo do centurião. Assim também na multiplicação dos pães e peixes, o menino entregou tudo que ele tinha para Cristo. Um jovem entregou ali, aqueles peixes ali se multiplicaram junto com os pães. Se nós requer algo de Deus, varão, a gente também tem que renunciar. E a viúva, essa viúva aqui, ela tá numa situação complicada. Talvez você que tá me ouvindo nunca passou por isso, em ter que tirar da boca dos seus filhos para dar para outro. Mas eu digo, Jesus diz, todas as vezes que fizesse para um dos pequeninos que crê em mim, foi a mim que o fez. E ponto. Sabe, varão? Essa mulher teve uma fé fora da rota, fora da curva. E tem pessoas que infelizmente querem ver os sinais de Deus, mas não querem fazer por onde acontecer esses sinais. Deus requer isso de nós. Jesus diz, pega a sua cruz e siga-me. A nossa cruz significa o quê? Renunciar ao nosso eu, os nossos gostos, as nossas vontades, o nosso tempo, para as coisas de Deus. Entendeu, varão? Eu não posso acreditar e crer que eu indo um dia ou outro na igreja, que eu pegando a Bíblia só dia de culto, que Deus vai vir e vai me abençoar. Não vai, velho. Não vai. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem somos nós. E essa mulher vai fazer este pão e a gente vai ver um grande sinal acontecer. O azeite e o pão não faltou para ela. Enquanto não choveu, aquela mulher não passou necessidade. Muitos dos vizinhos morreram, pereceram, mas ela não. Ela ficou firme. Na casa dela foi separado, né? Você tá entendendo, varão? Às vezes, precisa dessa renúncia na sua vida. Precisa. Eu sei que eu podia usar essa passagem como a questão da oferta, né? Que se encaixa perfeitamente. Mas eu não quero nem falar desse lado, não. Eu quero falar do lado de quê? Quero falar do lado de renunciar para Deus. O seu tempo. Você ofertar a sua vida. Ofertar as suas horas vagas. Entendeu? Se sacrificar para buscar o Senhor. Deus hoje, varão, ele está interessado no sacrifício de adoração. Não é naquela época que você tinha que levar boi, carneiro, um monte de... Não, não. Deus quer sacrifício de adoração, sacrifício de louvor. Adorar o Senhor é isso. Nós não podemos barganhar com Deus algo. Nós temos que crer que o Senhor pode tudo, mas também fazer por onde disso. Amém, varão? Aí a gente vai ver que o segundo sinal que Elias vai fazer é... Ele vai pegar essa mesma... E aí que eu quero que o irmão entra bem nessa visão. A mulher recebeu o milagre? Recebeu. Mas Deus permite uma provação maior para aquela mulher. Porque logo depois que ela recebe o milagre, o que acontece com o filho dela? Ele vai morrer. Morre. Essa mulher vai ficar indignada. Mas o que é isso? Eu estava em pecado.
E ela vai questionar: o que eu tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim trazer a memória da minha iniquidade? Possivelmente essa mulher viveu iniquidade. Mas a Bíblia fala, quando está próximo de Deus ou de um homem de Deus, não precisa se preocupar com nada não, varão. Deus está no controle de tudo e Elias vai ressuscitar, através de Deus, é óbvio, o filho dessa mulher. E lá no versículo 24, essa mulher se converte. Olha para você ver. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Converteu. Eu vou além, varão. Eu acho que Deus, tenho certeza que Deus tinha um plano de salvação para essa mulher. Porque antes mesmo de Elias ir para Sarepta de Sidom, antes mesmo de Jesus ir para aquela cidade ali, Deus já conhecia o coração daquela mulher. Um coração caridoso. Um coração pronto em entregar o melhor. Ela não comeu, ela e o filho dela, e deu para Elias. Não, ela ficou com o resto. Só que o resto de Deus, varão, é o tudo que os homens podem nos oferecer, muito mais do que isso. O resto de Deus é tudo. Muito mais do que todos os homens mais bilionários desse mundo podem nos oferecer. Por isso que aquela mulher cananeia deve ter falado, Senhor, que caia pelo menos as migalhas. O resto pra mim já basta. Deixa eu só comer o resto do Senhor, já é suficiente. Ponto, os cachorros comem as migalhas que caem dos seus donos. Sabe, varão? É isso que a gente tem que entender. É isso. Ela deu o melhor, foi para Elias? Não, foi para o próprio Deus. Porque Deus mandou Elias ali. Sabe, varão? É isso que a gente tem que começar a entender na nossa vida. A gente quer o melhor de Deus, mas não tem nada para oferecer pro Senhor. Eu quero o melhor de Deus, mas eu não ofereço nada para Deus. Não que Deus queira fazer barganha com você, mas Deus te conhece. Talvez você está passando por uma luta muito grande na sua casa, eu não sei, Deus sabe. Quer resolver isso? Começa a imitar essa viúva de Sarepta de Sidom. Simples. Começa a imitar ela. Ô irmão, eu sempre digo outra coisa importante: quem fica perto de brasa, vira brasa, varão. Quem respeita a unção, atrai a unção pra si. Eu cansei de dizer isso. Isso é bíblico, tá lá em Provérbios: andai com sábios, Tornará sábio. e andai com tolos, Tornará tolo. será destruído. Pior ainda, além de ser tolo, vai ser destruído. Entendeu, varão? Então, nós temos que entender isso. Agora, Elias, ele era um cara tão extraordinário, um grande profeta. Né? Porque Elias nem morreu. Elias é um cara tão extraordinário, tá vivo, né? A prova diz que ali em Mateus 17, né? Ele vai voltar na terra. A gente sabe que quem morreu não pode voltar. Mas a gente vai ver que logo depois Elias vai fazer algo extraordinário. Ele vai convocar os profetas Baal. E Jezabel havia matado todos, só tinha sobrado Elias. E Elias vai subir no Monte Carmelo, Francilei. E ele vai fazer um desafio. E eu sempre digo uma coisa: quantidade não é qualidade. Quantos profetas existiam de Deus? Elias. Quantos de Baal? 450. 450. E a Bíblia nos relata que eles sobem no alto do Carmelo e começa ali. Os profetas de Baal fazem um sacrifício, jogam ali em cima, eles começam e nada acontece. E Elias começa a caçoar deles, que eles vão orando, e nada acontece. E Elias vai continuar zoando: o Deus de vocês dormiu. O profeta Elias vai caçoar daqueles profetas Baal. Mas na hora que chega a vez de Elias, Elias faz o sacrifício, coloca em cima do altar, refaz o altar do Senhor. Isso é muito importante a gente frisar aqui. E Elias de novo vai pedir um sacrifício do povo. Água naquele tempo, varão. Você já imaginou uma nação com 3 anos e 6 meses sem água? O que mais vale ali? Água é o de mais valioso. A água vai valer mais do que ouro naquele tempo. Mas o que Elias pede? Água. Elias falou assim: mete água aí e joga em cima do altar.
Mais uma vez, uma demonstração de sacrifício. O povo oferta aquela água que era o que tinha de mais valioso. Sacrifício gera bênção. Bênção. Eu gosto de ensinar isso pra igreja. Eu pego muito essa passagem na questão das ofertas. O povo de Deus tem que ter esse entendimento. Quanto mais eu faço pra Deus, mais Deus faz Pra nós. pra mim. É verdade. Amém? E o povo vai entregar aquela água pra Elias. A gente sabe da história. O fogo vai descer do céu. Amém? Por isso que eu sempre disse, aonde há fogo, há água. Os dois sempre andam junto, água e fogo. Até no batismo é assim. Batismo com água, depois com fogo. Amém? Ali no altar ali do Carmelo é uma simbologia disso. Do batismo. Primeiro Elias joga água no altar, simbolizando o batismo com água. Depois Deus derrama o fogo do céu. Amém? E depois chuvas de bênção. Logo depois a gente vê que toda Israel vai ser abençoada com a chuva, depois de 3 anos e 6 meses. E todos os 450 profetas de Baal vão ser mortos. Porém, a rainha amaldiçoada vai lançar uma profecia, né? Lançar uma sentença para Elias. E aí a gente vai ver que vai ser um momento de fraqueza de Elias. Porque lá em 1 Reis 19:1 ele vai pedir o quê? Vai pedir a morte, né? Pede a morte. Porque, agora, como que a gente entende a mente de um homem, né? Um homem extraordinário. Simplesmente ele faz com que fogo desça do céu. Sozinho derrota 450. Agora tem medo de uma mulher que tá ameaçando ele. Isso. É difícil a gente entender a mente do homem. Mas aconteceu com Elias. E nós temos esses, né, cara, esses lampejos da nossa fé. Elias agora entra numa opressão ali e ele tá pedindo pra morrer. Ele fala, Senhor, eu não aguento mais essa situação. O povo tá vendo isso aí, essa mulher não converte. Tem pessoas que ficam assim, né, varão? A gente prega, a pessoa não muda. Só que o final dessa mulher vai ser terrível. E Elias, ele lá no capítulo 21, versículo 17, ele vai pedir a morte. Aliás, perdão, ele vai profetizar a morte, tanto de Acabe como de Jezabel. E ele mete uma profecia pesada, é um homem que não tinha medo mesmo. Ele faz uma profecia pesada e a gente vai ver que o final de Jezabel, né, teve sua carne comida pelos cães e aves, né? Foi algo terrível. E Acabe também vai morrer. E a descendência de Acabe também é uma descendência amaldiçoada. Porque vai nascer um rei Acasias. Isso. Esse Acasias vai cair doente numa cama, né? Aí já no segundo livro de Reis, né? E ele vai mandar o Elias ir lá. Ele vai falar com Elias, ó, traga esse profeta aqui. Eu sou o rei e tem que vir. Só que um homem de Deus, varão, não teme nada não. E Elias vai meter uma profecia nele e vai dizer lá no versículo 4. Lê pra mim, capítulo 1 de 2 Reis, versículo 4. E por isso, assim diz o Senhor, da cama a quem subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E aí esse rei, achando que era o todo-poderoso, esse Acasias, o que vai acontecer? Ele vai fazer o quê? Vai mandar o exército ir atrás de Elias. Não, agora por livre e espontânea pressão, né? É isso aí. Aí chega o capitão de 50 e fala, homem de Deus, desce daí. O que aconteceu? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo e consuma ti os seus 50. E o fogo desceu. E de novo. Aí o terceiro já chega e fala, opa, já chega ajoelhando. E aí Deus manda Elias descer. A gente sabe da história, infelizmente, né? Esse rei Acasias não se converte e acaba morrendo. Eu fiz um resumo breve da história de Elias, porque agora no segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo 10, eu quero que você lê pra mim, ele vai subir numa carruagem de fogo. Fiz um resumo breve, muito breve de Elias, mas vamos ver lá no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 10. Amém. E disse, coisa difícil pediste. Eu vou começar do 9, pode ser? Sim, pode. E sucedeu que, havendo eles passando, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa difícil pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não fará.
E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. E aí acaba a história desse grande homem de Deus lá no Antigo Testamento, né? Nós vamos ainda estar com Elias um dia, nós vamos ver Elias na glória, não tenho dúvida disso. Mas aqui encerra uma jornada de um grande homem de Deus, que teve como sucessor um homem que respeitou a sua unção e vai fazer os dobros de sinais que Elias fez. Sim. Mas Elias foi esse homem, varão. Um profeta que não tinha medo de ninguém, que defendia a verdade. Um profeta honesto, teve suas limitações, né? Mas um homem que não temeu a morte hora nenhuma. Deus, em certa oportunidade, mandou até que as aves o alimentassem, né? Deus fez grandes sinais através da mão de Elias, da vida de Elias, e que isso sirva de lição para nós. Hoje, quem prega a palavra é profeta. Não olha para o homem. Por mais que a autoridade seja maior, não olhe, não se preocupe. Elias fez o ministério, bem dizer, sozinho. Ele foi encontrar com Eliseu já quase na sua partida. E às vezes é melhor, Francisley, a gente andar sozinho com a verdade do que andar acompanhado de mentiras. Às vezes é melhor a gente ter uma igreja que tem, às vezes, poucas pessoas que se dedicam à palavra de Deus do que ter uma igreja cheia de falso profeta. Igreja inchada. Você está entendendo? A verdade é essa. Jesus disse de que vale para um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, meu amigo, minha amiga, você que tem despertado, né, para fazer a obra de Deus, faça com honestidade. Pregue a palavra sem medo de consequências. Jesus disse em Mateus 10, não temeis o que mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Temei aquele que pode tanto fazer com que o corpo e a alma pereça. Não se preocupe com as perseguições, né, varão? É um conselho que eu estou te dando. Irmão, irmã que está me ouvindo, leia mais a Bíblia, ore mais, jejue mais. Assim como vimos, né, que Enoque pregou e Deus tomou para si, Deus vai fazer isso com você, não se preocupe. Entendeu? Assim como esses dois homens subiram aos céus, né, e imagina que encontro de Elias com Enoque. Imagina, dois profetas de Deus, dois homens que profetizaram de forma extraordinária. Dois homens que teve suas limitações, teve suas fraquezas, como eu e você tem. Mas eles fizeram uma coisa diferente, foram obedientes. Falaram da palavra de Deus com amor e com temor. Que possamos ser igual a esses homens. Que possamos pegar exemplo desses dois homens e trazer para a nossa vida. E digo mais, se você quer ser arrebatado, no mínimo você vai ter que fazer o que esses homens fez. No mínimo. E eu não estou falando na questão de ressuscitar mortos. Eu não estou falando aqui na questão de fazer farinha brotar da panela. Não. Eu estou falando nas questões de ser obediente à palavra de Deus. Essa que vai te julgar no último dia. Seja obediente. Seja obediente. Eu não sei o cargo que você ocupa, eu estou falando isso com temor de Deus. Eu não sei que igreja que você é, mas se você obedecer a palavra de Deus, se você buscar o conhecimento da verdade, não tem dúvida, Deus vai te honrar. Em qualquer parte desse mundo que você estiver me ouvindo. Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O irmão Vando diz aqui verdade. Que Deus te abençoe, fogo santo. Glória a Deus. A empresa desses irmãos surgiu no propósito de tudo que a gente leu aqui, né? O fogo santo mesmo. Mandar um outro abraço aqui, o Rodrigo, né? Deus abençoe, varão. Segundo, em nome de Jesus, você vai estar com a gente aqui. Deus vai permitir isso, você não voltar até lá. Francisley, por aqui, varão, me encerro. Quero agradecer a todos os ouvintes, né? Agradecer você que ficou todo esse momento aqui conosco, aqui, né? Participando, buscando, né? Aprender um pouco mais. Mas nós também aprendemos muito com a palavra de Deus nessa tarde, tá? Eu agradeço muito a participação de todos os irmãos. Mais uma vez, mando um abraço a todos, né? O pastor Alex Angel que esteve com a gente aqui agora há pouco. Que Deus venha abençoar cada um, tá? Continue firmes na presença de Deus. Continue fazendo a obra do Senhor, porque em breve Jesus vai voltar. E lembre-se disso.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, Fresley? Amém. Eu também faço das palavras do irmão Wesley as minhas. Agradeço a todos vocês que tiveram presente conosco até agora. Então, é isso aí. É só agradecer mesmo. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Não só hoje, mas para todos sempre. E segunda-feira, em nome de Jesus, estaremos aqui de novo ligadinho aqui juntamente com você. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ler só a última mensagem aqui do Rodrigo. Meu Deus, forte, hein? Por aí estão cheios de altar de Baal, pregando heresias e largando o verdadeiro evangelho. E Deus tem levantado profetas para pregar o verdadeiro evangelho e estão tentando parar esses homens, mas não conseguem parar porque quem levantou foi Deus. Eita glória, hein? Rodrigo cheio do Espírito Santo aqui participando com a gente. Forte abraço, meu amado irmão. Falou a verdade. Os altares do Senhor têm que ser refeitos, né, varão? Todos, sem exceção. Nós precisamos ter altares, né, que realmente pregam o evangelho puro, né? O verdadeiro evangelho do Senhor. Amém? Que Deus abençoe o irmão, a todos que ouviram essa palavra, que guardaram em seu coração essa palavra. Eu quero convidar os irmãos a não saírem por enquanto. Fiquem aí ao vivo. A gente vai meter uma ilustração do reino de Deus aqui. Vamos colocar aqui extraordinária, viu, varão? É uma ilustração, é óbvio, mas como que é uma refeição feita no céu e uma no inferno? Não deixe de ouvir isso aí, vai ser muito forte. Como é uma refeição feita no inferno e como é uma refeição feita no céu. Vamos ouvir essa ilustração. Um forte abraço a todos os irmãos, que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um. Eu vou fazer uma breve oração. Você que quer uma bênção para sua vida, você que quer se fortalecer, curva a sua cabeça, feche seus olhos aonde você estiver e vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por este momento. Pai, aqui falamos, Pai, com temor, com amor a Tua palavra. Eu venho pedir ao Senhor que venha abençoar cada irmão, cada irmã, meu Pai, que ouviram este programa, que estiveram conosco aqui até esse exato momento. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha transformar, que todos venham ser curados das enfermidades, Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Que as pessoas, meu Pai, que ouviram estão fracas espiritualmente, que venham se fortalecer, meu Pai. As pessoas que não conseguem renunciar, que venham aprender a renunciar por amor do Teu Evangelho. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e que seja feita a vontade do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Um certo homem, cristão fervoroso, estava no seu quarto, com a porta fechada e a luz apagada, ajoelhado ao pé da sua cama. E ele suplicava a Deus dizendo: Pai, por favor, me mostra o céu. Eu quero conhecer o céu. Eu quero ver aonde eu vou morar. E ele ficou suplicando tanto, orando tanto, pedindo tanto tempo, que acabou pegando no sono de joelhos mesmo. E quando ele estava dormindo, ele teve um sonho. Ele sonhou que Deus lhe aparecia pessoalmente. Ele disse: meu filho, antes de lhe mostrar o céu, eu quero lhe mostrar o horror do inferno. E Deus pegou aquele homem e levou até o inferno. E ali no inferno aquele homem viu uma sala repleta de pessoas assentadas à mesa. E sobre a mesa, um caldeirão com uma sopa muito suculenta, muito farta. Uma sopa muito especial mesmo. E as pessoas
com colheres nas mãos, famintas, todas elas famintas, desesperadas. Porque já tinha mais de séculos que elas estavam tentando comer e não conseguiam. Aquela sopa maravilhosa ali na frente de todos, todos com colheres nas mãos, mas ninguém conseguia comer. Um sofrimento, um desespero, era um choro só. Eles rangiam os dentes de fome. E o homem, estando ao lado de Deus, observou aquela cena e sentiu o horror do inferno, porque todos os que estavam ali em volta daquele magnífico caldeirão de sopa, todos eles tinham colheres nas mãos, mas as colheres eram imensas. Grandes colheres com mais de 1,5 metros, um cabo muito comprido. Eles conseguiam alcançar o caldeirão com aquela colher de cabo muito comprido, mas não conseguiam trazer a colher até a boca. Era impossível. Por isso o sofrimento, o gemido, a dor, a angústia, o ranger dos dentes, o desespero, o sufoco. Aquele cristão ficou horrorizado com o inferno. Aí Deus lhe disse: basta, vamos para o céu. E Deus o transportou até o céu. E o que foi que ele viu ali? Exatamente a mesma cena. Uma sala enorme, repleta de pessoas felizes e em paz. E no meio daquela imensa sala tinha uma grande mesa com um caldeirão magnífico, com o mesmo tipo de sopa que há pouco ele tinha visto lá no inferno. Mas ele viu que todos estavam alimentados e felizes. Ele reparou também que as colheres eram iguaizinhas àquelas que ele tinha visto no inferno. Colheres com cabos compridos demais. Colheres com cabos de 1,5 metros de comprimento, mas todos estavam alimentados, todos estavam saciados, todos estavam felizes e glorificavam a Deus no céu. Então, aquele cristão disse para Deus: Senhor, eu não compreendo. Por que aqui no céu, sendo a mesma situação do inferno, por que aqui no céu todos estão saciados e felizes, e no inferno todos ali sofrendo de aflição, todos ali passando fome? Se tudo é igual, meu Deus, por que aqui no céu há felicidade e no inferno desespero? Deus sorriu e respondeu: Filho, você ainda não percebeu? É porque lá no inferno todos ficam querendo alimentar a própria boca com a colher e não as alcançam. Mas aqui no céu, repare, cada um pega a sua colher e dá na boca da pessoa que está na sua frente. Filho, aqui no céu, um está servindo o outro. E aí, o homem acordou do seu sonho. E como aquele sonho lhe causou profunda impressão, porque ele creu verdadeiramente que teve um arrebatamento de sentidos e que visitou de verdade o inferno e o céu, e descobriu a diferença que há entre o reino das trevas e o reino de Deus. E você também já compreendeu. No reino das trevas há egoísmo, avareza, individualismo, ninguém dá nada para ninguém, é cada um por si. Eis a razão do sofrimento, da angústia, do desespero e da miséria. Mas no reino de Deus, a regra máxima é dar, é servir. Um serve o outro e assim todos são servidos. Jesus Cristo, na noite de quinta-feira, véspera da sua morte na cruz, ele fez um jantar com seus discípulos e depois de ter ceado com os mesmos, levantou-se
tirou as suas próprias vestes, amarrou uma toalha na cintura, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés de cada discípulo. E ele enxugava com a toalha que estava amarrada na sua cintura. E quando Jesus se aproximou de Pedro para lavar os seus pés, Pedro lhe disse: de jeito nenhum, Senhor. Que negócio é esse? Não lavarás os meus pés. Jesus, porém, lhe disse: o que eu faço, não o sabes agora tu, mas tu o saberás depois. E Pedro disse: não, Senhor, nunca me lavarás os pés. E Jesus lhe disse: Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro disse: Senhor, então vai, não somente os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça também. Jesus disse: não, Pedro, aquele que já está lavado não necessita lavar senão os pés, porque todo o mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, disse Jesus, mas não todos. E Jesus, naquela hora, estava se referindo ao único do grupo de 12 pessoas que era egoísta, avarento e que já tinha secretamente negociado a vida do Salvador por 30 moedas de prata. E depois que Jesus lavou os pés de todos, inclusive os de Judas, Jesus assentou-se outra vez à mesa e disse aos discípulos: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Você está compreendendo isso? Jesus é o Senhor, mas se fez servo. Ele mesmo serviu, dando-nos o exemplo de como funciona o reino de Deus. No reino de Deus, todo mundo serve. E quando você se torna um servo fiel, quando você passa a servir com fidelidade, você sente aquela alegria, aquela felicidade. O Evangelho nos mostra claramente a diferença entre os frutos das trevas e os frutos do reino de Deus. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nós lemos o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, diz o versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança no Espírito Santo de Deus. Você ouviu Guiados pela Verdade com Wesley Miller e equipe.